Muito buenos dias, hermanos. Que bendição estarmos nesse sábado hermosíssimo que o Senhor nos ha regalado. Um sábado mais de vida, meio friozito na cidade de Montetingolo, pero um dia hermosíssimo, um cielo celeste. Quero compartilhar essa palavra de paz de Deus nesse dia 22 de novembro do ano 2025 para a tua vida e, por suposto, primeiramente é para a minha vida, hablando desse Salmo 42, que é um salmo que ustedes conhecem muito bem. Pero já pido a ustedes que se inscrevam no canal, deixem seu like, ajuda esse canal a crescer e lá a palavra de Deus chegar a mais vidas. Também é uma maneira de evangelizar, não que lá a palavra de Deus chegue a mais vidas. Então, vocês, vamos antes de mais, entrando, sendo uma entrada cá nesse Salmo 42, que é um salmo que tem 11 versículos, que inclusive já está todo pintadito cá, porque Ju prediquei ele outro dia e vou predicar várias vezes, pero agora não quero me centrar tanto no texto assim, por suposto a predicação está baseada no primeiro versículo que diz: como é servo brama por las correntes delas águas, assim clama por ti, ó Deus, el alma minha. E ustedes querem com isso, porque está falando de um querer, de uma necessidade que tinha o servo, porque está falando da necessidade que ele tinha fisiológica, não, de tomar água. Não era um simples capricho. Pero vamos falar um pouco de eh, esse seria o tema central, não, de la predicação de Salmo, por isso puse como título tal qual, por isso está entre comillas, tal qual está no texto. Pero la predicação está falando de sede espiritual. Ou ter sede espiritual, ou ter hambre e sede de justiça, como diz o Senhor Jesus. Vós sois realmente um cristiano, um servo del Senhor, um tipo que está esperando em Cristo, um verdadeiro pequeno Cristo, porque isso significa cristiano, não pedacito de é um pequeno Cristo, um pequeno representante de Deus em la terra. Vós sois assim. Se sois assim, estáis buscando essa água. E Jesus disse que aquele que encontra ele de seu interior sairá rios de água viva. De seu interior está saindo um rio de água viva. Vós está buscando essa água, está saindo de seu interior essa água. Então, sobre isso, justamente sobre isso quero falar hoje. Não? O salmista usa essa imagem poderosa, que vamos dizer até poderosa, não? Desse servo buscando a água, esse animal que vai a buscar água. Por quê? Porque sem água é impossível viver e o animal ele tem a inteligência de sobrevivência que nós outros seres humanos também temos, só que às vezes até que damos malha nessa inteligência e já não queremos buscar nada para a nossa saúde espiritual. E o que eu vou falar de hoje é de saúde espiritual, não? Sede espiritual, de querer espiritualmente buscar em Deus e andar com Deus. Então, se aí em nossas vidas cotidianas, normais, não no dia a dia, nós outros atravessando por sequeiros espirituais, e é normal, hein? É normal. Esse tempo que parece que Deus está lerro, que Deus se olvidou de mim. Deus, de onde estarás? Por que me está passando isso, me está passando outro? Por que tu permite? Por que tu deixa, Senhor? Por que tu não se levanta a me resgatar, me cuidado? Por que tu não, Senhor, tu não hace algo por mim? Todos passamos por esse momento de sequia, não de dúvida, de prova, de soledade, de lutas internas, de escassez, de problema. Todos nós outros passamos esse ano e passado um par de vezes e, na verdade, me refugiei nesse Senhor e aprendi muito. Foi um ano de muito aprendizagem. Esse ano de 2025 foi incrível, né? Foi um ano de muito aprendizagem, um ano, vamos dizer, para romper barreiras. Eu rompi um montão de barreiras e não vou falar mais que isso. Barreiras espirituais em minha vida eu rompi esse ano, glória a Deus, não? Porque é o que Deus quer para nossas vidas, esperarem nele. Bueno, e nesse mesmo salmo, que é um salmo de los hijos de Coré, temos que. Bueno, eu digo isso porque não é um salmo de Davi, não, porque em sua maioria o salmo foi escrito por Davi. E eles estavam encarregados da música, né, templo, não? Então, se esse salmo era como uma música, se provavelmente foi escrito
en el exilio, ¿no? De Jerusalém, lejos de la reunião, del culto, eles não podiam adorar a Deus, ou seja, podiam adorar a Deus, mas não podiam adorar a Deus no templo, porque eles estavam lejanos e o templo estava destruído, não? E provavelmente foi aí que hicieron esse salmo. E o salmista queda meio que dividido entre a nostalgia del passado e a esperança del futuro, esperança de ter algo mais. Pero não deixa de alabar a Deus. Que bueno é em meio de prova, tormenta, desesperação, incertidumbre, você não sabe o que vai passar, não? Você às vezes está meio preso ao passado por tudo que te passou e meio sem expectativa de futuro, pero vós prossigue, vós alaba ao Senhor, vós busca de Senhor. Aí cambia tudo ao nosso redor. El servo, vamos falar de servo, que é o princípio dessa predicação, não? Que é o ponto central e o princípio. Ele não está buscando um alto 0 km, ele não está buscando essa pseudo-prosperidade, não? Por que digo pseudo-prosperidade? Porque a prosperidade está sempre ligada só ao material. Se tem um saxofone novo, uma cata de saxo, se tem uma luzezita nova, uma estante nova, se tem uma casa nova. E não é de isso que Deus está falando nesse salmo, não é essa metáfora que usa o salmo. O salmo está falando de água. Sem água morimos. Não? Então, seu servo não está buscando lucro, não está buscando. Ele está buscando sua sobrevivência, algo que hace ele levantar e andar e caminhar todos os dias. Nossa alma já necessita da presença de Deus, não como um acessório, não como um plus, não para que Deus me dê algo, não a teologia da prosperidade. Eu hago uma campanha, eu hago isso, eu hago aquilo, eu dou ofrenda, dou dízimo para que Deus multiplique e me haga mais rico, para que eu tenha mais plata, para que eu possa comprar mais coisa, empreender, viajar, fazer isso aqui. Não é para isso. Não lo é para isso. Realmente, nossa alma necessita da presença de Deus. Não como um mero acessório, sino ele é essencial de nossas vidas. E trazendo já uma aplicação, uma pergunta, não? Que tão conscientes estamos de nossa necessidade de Deus? Estamos conscientes disso ou nós outros cremos que necessitamos? Ah, não, Deus é todo. Não, quantas vezes eu escuto, não, pastor, Deus é todo para mim. Sem Deus eu não. Tá bem, sem Deus, pero aí quando passa esse problema, passa o outro, a pessoa, ai, de onde está Deus? De onde, ai, esse problema me vai matar, eu não tenho mais como, eu não posso suportar, eu não. Pero não é que Deus era todo para vós, Deus não saiu, Deus sigue estando, não? Eu digo que esse salmo está falando que Deus está, pero às vezes parece que Deus não está, não? Pero Deus sigue estando. Então, ele vai expressando, versículo 3, 4, não habla dessas lágrimas dele, de dia e de noite, não? Minhas lágrimas foram me pan. Ele vai dizendo aí tudo o que ele estava passando. E o salmista entende esse vazio, não? E de Deus, suposto vazio de Deus, digo, não? E essa burla de los demais que hablavam a ele, de onde está tu Deus? Não? Aí, versículo 3, não? De onde está tu Deus? A gente se burlava dele, dizia, de onde está tu Deus? Pero Deus está provando a fé desse salmista, não? Agora, expressar-se a Deus, clamar sinceramente, podemos falar sinceramente, Deus, vós se olvidaste de mim, não é possível que vós ter comigo e isso ter passando. Já sabemos que é possível, pero podemos expressar a Deus nossa desesperança, nossa esperança, nosso gozo, nossa tristeza, por suposto todo devemos expressar a Deus, porque Deus tem cuidado de nós outros. Pero aí ele já começa a recapacitar, versículo 5, ele, porque se abates, ó alma minha, e se turbas dentro de mim, espera. Aí essa luta interna, não, que ele vai desarrojando até o final, no versículo 11, ele hablando dele mesmo, não? A necessidade dele aprender a hablar a si mesmo, hablar a sua alma e acordar, a se acordar a sua alma nas promessas de Deus,
Porque aí é onde está baseada nossas vidas, nossa fé, nosso amor, nossa esperança, está baseada nas promessas de Deus. Isso é esperar em Deus, isso é ter lá consciência do sacrifício de Jesus em nossas vidas, é acordar todos os dias que somos salvos, ter esperança, fé, amor. Por quê? Porque me derramei totalmente em Deus. E ele termina com esse versículo hermosíssimo, não espera em Deus, porque é um e de alabar-lhe, salvação minha e Deus meu. Então, se essa fé não foi uma fé estática, ele passou por problemas, o próprio Salmo desarroja, não, esse sentir de mal, ele passou essas dúvidas que ele teve fé. A fé não tem nada que ver com negar a tristeza, não quer dizer ausência de tristeza, a tristeza vamos a passar, pero a fé já te orienta, te apunta para uma esperança. Não tem nada que ver com não passar problemas, com estar mal em la caminhada, sino que te produz esperança, amor, sai de dentro de vós algo maravilhoso, não? É, então, se a adoração, poderíamos entender que a adoração foi esse ponte entre essa sequidade espiritual e essa plenitude de águas, para ele sumergir, tomar. Já me acordo quando era chiquito, ia numa cascada e daí mesmo tomávamos el água. E a água realmente era é, natural, hermosa, rica. Realmente era uma água, não era contaminada, porque quedávamos na parte mais alta da cascada, não? Já de la reserva. Não podia ir nada. Por suposto que a água que saía para a empresa de água tomava de la parte de arriba, que aí sim não podia ir nadie. Pero de onde estávamos já não se podia ir quase nadie, só quem vivia aí, não? E poderíamos ir nessa parte da reserva que era um lugar incrível e a água se podia tomar. E isso do Chávez, eu me acordo que tinha pelo, hermanos, tinha pelo, não, pastor, como tá? Não, como diz Meir Pelon, porque quer assistir esses vídeos aí de Centro-América, não? É, é, tinha pelo, o que quero dizer com isso? O pelo salia, que parecia que havia aí um melhor acondicionador, o pelo salia hermoso, não? Por ele própria el agua, por as próprias características del agua, não? Que era limpíssima, que era cheia de minerais. Então, se é isso que Deus quer para nós outros, queremos que submerjamos a energia do Espírito, nadar e deixar que essa água que dá todo empapado, todo morrado, que é isso que significa batismo, não? Tá aí todo rendido a Deus. É isso que Deus quer para nossas vidas. Por quê? Porque isso nos vai ser plenos, nos vai ser pessoas com fé. Não é essa ausência de problema, não, é realmente que vós ore, adore. Isso é uma fonte viva de água. Isso te vai sacar a sequia espiritual de tua vida, não? Compartilhar, congregar. Hoje a reunião, hoje é sábado, a reunião às 19 horas. É congregar, compartilhar. Isso vai fortalecer tu comunhão com Deus, porque a nossa comunhão com Deus tem tudo que ver com a comunhão com nossos irmãos. Então, se é o que Deus quer para nossas vidas. Imagina, eu me quedo imaginando como sonaria isso, não? Coréculos, músicos sonando esse salmo, falando dessa esperança, não? Principalmente na final. Então, que Deus realmente, por meio dessa palavra, te dê um regalo e um empurrão espiritual para buscar a Ele com mais intensidade, com mais segurança, com mais força, com mais gana, e assim vamos a poder viver uma vida boa na plena, sumergir em lourinhos do Espírito Santo e alcançar todas as bendições de Deus que tem para nós outros. Bendições, nos vemos amanhã para mais um vídeo. Subscreva o canal, deixe seu like, compartilhe na rede. Tchau, tchau.